Salve, irmãos estudantes racionais. Pessoal, hoje eu queria abordar um assunto muito interessante que eu dei uma entrevista na Voz da Natureza. A entrevistadora foi a Sueli Simões, na terça-feira às 3 horas da tarde. E o tema foi muito interessante, que ela abordou uma temática que realmente me encanta. Na página 371, eu vou ler um pequeno trecho, né? A origem da matéria está na força magnética que provém da água. Na água estão todos os fluidos do mal e o que o mal é material. E o mais interessante está aqui, ó. Somos feitos de quê? Da água, do espermatozoide, que é um líquido originado da água, e devido a isso somos feitos de água. E quando morremos, viramos água. Do nosso corpo sai o vapor, que é fluido, e vira água. Eu vou parar por aqui, porque o que eu vou abordar é muito interessante. O livro Universo em Desencanto já nos ensina a origem da vida, né? Que para que ela pudesse ocorrer, né, ela teria de vir da planície racional. E através dos fluidos que foram se transformando, e eles foram se, digamos assim, sofrendo essas alterações, essas modificações, né, fluídicas, eles foram variando e se transformando nos outros elementos. O que é muito interessante é que a ciência humana, a ciência materialista científica, ela aborda isso de uma forma muito interessante. E na Hungria, existiu um grande estudioso bioquímico, ele chamou Tibor Ganti, né? Ele nasceu em 1933 e veio a falecer em 15 de abril de 2009. O interessante foi a forma como ele fez o experimento. Ele criou uma bolha de vidro, onde foi esterilizado essa bolha, e através dessa bolha ele introduziu pequenas quantidades de carbono. Ele recriou a atmosfera carbonário, naquela época em que a Terra estava em formação, e foram introduzindo descargas elétricas, e através de alguns adicionamentos, como água principalmente, ele foi executando dia após dia esse experimento, dando grandes descargas elétricas, simulando uma atmosfera primitiva, né? E através do carbono, introdução de alguns gases que provavelmente existiam naquela época, produzidos pelas erupções vulcânicas, como amônia, gás carbônico e muitas outras substâncias que é produzidas principalmente pelo enxofre. E aí, com o passar de alguns meses e alguns anos, começou a se manifestar as primeiras organizações moleculares ali dentro. Quando a gente volta ao livro Universo em Desencanto, nós vamos percebendo que o período do desenvolvimento da vida se deu através da água, né? E inclusive nesse experimento houve introdução da água, né? Uma água purificada, simulando da origem desse período. Esse experimento foi realizado em 1953 por Tibor Ganti, né? E aí começou com o tempo a manifestar estruturas com vidas, né? Então é muito interessante que o nível mais baixo em que a matéria possa se degradar, né, que os fluidos mais, digamos assim, densos, né, da matéria, ela só pode ser gerada vida através desse processo, através da água, porque a água é um bom condutor de eletricidade, principalmente quando tem a introdução do sal. O elemento sal, ele é fundamental para que o campo eletromagnético possa agir e interagir para organizar as moléculas se transformando em estruturas mais complexas. Então a formação dos corpos humanos, eles passam a ter uma complexidade maior, onde são produzidos outros tipos de aminoácidos com a infiltração de campos eletromagnéticos, descargas elétricas e etc. E aí se dá a formação no corpo humano, uma grande complexidade dos micróbios, né? Então a citosina, a tinina, a tenina, né? O ácido desoxirribonucleico e muitos elementos químicos que compõem a nossa estrutura de aminoácidos, são 72 tipos de aminoácidos, mas a ciência só trabalha com 22 tipos de aminoácidos que foram identificados e que têm suas funcionalidades no corpo humano hoje em dia. As emoções e as sensações se baseiam no pensamento, que é gerado pelo campo eletromagnético da Terra. E devemos salientar muito bem essas questões, por quê? Porque com o desenvolvimento do campo eletromagnético da Terra, ela é criadora e destruidora de sua própria criação. É por isso que o livro Universo em Desencanto trabalha demais o desapego à matéria. Porque a matéria não pode ser o fator de felicidade, porque ela tem um início e tem um fim.
E já na planície racional não tem início e nem tem fim. Nós somos plenos lá. Então, o plano racional, onde ajuda o ser humano a juntar informações e chegar a um nível de raciocínio para que nós possamos compreender melhor sobre a vida, é mais do que evidente. Só para que vocês possam ter ideia, quando o Império Romano pagava os seus soldados com sal, não era proposital. O sal, na verdade, quando é introduzido dentro do corpo humano, ele produz grandes quantidades de energia. E, através desse processo, o campo eletromagnético tem uma ação maior sobre a estrutura do corpo vivente. Então, realmente, nós somos uma antena, onde recebemos comunicações do campo eletromagnético que vem da Terra. Né? As energias telúricas que são liberadas durante as 4 da madrugada. Né? Mas nós podemos reverter todo esse processo quando nós conectamos e nos tornamos aparelhos racionais, onde a transmissão vai vir lá de fora, uma informação correta, exata e concreta para o desenvolvimento do nosso ser. Então vamos aos poucos substituindo a matéria densa, o nosso campo eletromagnético, por algo mais realista, né? Então devemos procurar estar sempre praticando a leitura dos livros do Universo em 10 e Canto para que nós possamos continuar sempre em contato com a planície racional, para que nós possamos nos imunizar, né? Substituir os fluidos maus pelos fluidos bons para que nós possamos ter uma linha de pensamento coerente. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Mas basicamente foi mais ou menos nesse ponto e nesse aspecto que eu queria chegar. Até a próxima matéria.